Saudações a todos os presentes, boa noite, tudo bem? Aos alunos novos aí, prazer conhecê-los, Alberto Antunes. Para quem eu estou revendo, alguns alunos antigos, pô, prazer revê-los. Muito legal vocês estarem aqui hoje. Estou gravando essa aula para você aí de casa, responsabilidade civil. E como é que eu trabalho geralmente? Eu deixo o quadro meio que pré-pronto em algumas aulas, tá? Eu sempre, antes de passar para o próximo quadro, eu falo, ó, printa aí. Para você do presencial, eu não apago o quadro, tá? Fica tranquilo, beleza? Então dá tempo de copiar, tá? Até porque a gente vai resolver questões na aula de hoje e eu não vou apagar o quadro. Então se atente à explicação, beleza? Aí depois você copia, tira a foto. Uma foto que se você tirar e não copiar para o seu caderno hoje, você nunca mais vai acessar. Você sabe disso, né? Vai ficar lá no meio das tantas fotos que você tirou. Beleza, gente? Tranquilo? O tema de hoje é um tema super importante, que é o tema responsabilidade civil do Estado. Mas antes de falar responsabilidade civil do Estado, o que é a responsabilidade civil? Responsabilidade vem de responder. É uma coisa que está faltando no ser humano hoje em dia, né? Ter responsabilidade pelos próprios atos, não é isso? A gente gosta de terceirizar. Ai, confia em você, só depende de você. Porra, depende de mim, então não quero não, né? Então não quero não. Então falta muito isso, autorresponsabilidade. Então responsabilidade vem de responder. Imagina que eu estou trafegando, eu, Alberto, esquece a responsabilidade civil do Estado. Eu estou trafegando com o meu veículo automotor, falando ao celular. Deveria falar isso? Sim ou... Deveria fazer isso, sim ou não, gente? Não. Falando ao celular. Estou lá trafegando com o meu veículo automotor. E vou e colido o meu veículo e causo um prejuízo no veículo de uma outra pessoa no valor de 10 mil reais. Você entendeu o cenário? Falando ao celular. Houve uma imprudência. Ou então pior, eu atropelo alguém e essa pessoa se machuca, causa uma lesão corporal. Você concorda que eu vou ter que responder por esse meu ato? Sim ou não, gente? Sim. No mundo do direito, a regra geral é que essa responsabilidade, esquece a responsabilidade do Estado. Eu estou falando responsabilidade civil. Minha, sua, de todos aqui e de você de casa. É que essa responsabilidade seja subjetiva. E, cara, você tem que entender isso, porque a partir dessa premissa, a gente vai até o final da aula. E eu vou acabar esse assunto hoje. A responsabilidade civil subjetiva tem 4 elementos. Conduta que causou um dano através de uma causa e efeito, nexo causal, através de um dolo ou culpa. Analiso o meu exemplo. Eu estava dirigindo um veículo automotor. Essa é a minha conduta. Causei um prejuízo de 10 mil reais. Esse é o meu dano. Esse é o dano da vítima, concorda? Dirigi, causei o dano. Tem uma relação de causa e efeito, sim ou não? Sim. Esse é o quê? É o nexo causal. Mas por que aconteceu isso? Porque eu estava falando ao celular, estava distraído. Eu queria atropelar a vítima? Eu queria colidir em outro veículo? Não. Eu não tinha o quê? Dolo. O dolo, galera, a gente sabe que o dolo é a intenção, né? Eu tinha a intenção? Não. Se tivesse, eu teria o dolo. O pessoal do penal sabe disso, que é muito melhor que essa merda aqui. Agora, a culpa é uma violação de dever de cuidado. A culpa pode ser por negligência, por imprudência e por imperícia. O pessoal do penal tira onda. Eu fui imprudente, né? Falei ao celular. Então, ó, eu tenho os 4 elementos aqui na responsabilidade. Eu tenho a conduta, eu tenho o dano, eu tenho o nexo causal. No meu exemplo não houve dolo, não houve a intenção, mas houve o quê? Culpa. Perfeito. Essa é a responsabilidade subjetiva que tem quantos elementos? 4 elementos. Vamos do básico até o profundo. Só que existe uma outra responsabilidade que é chamada de objetiva. E a responsabilidade objetiva tem 3 elementos. Aqui 4, aqui 3 elementos. Na responsabilidade objetiva, para ser caracterizada, basta a conduta, o nexo causal e o dano. No meu exemplo, galera, imagina que a minha responsabilidade seja objetiva. O que a vítima teria que provar? Que eu estava dirigindo um veículo automotor. O dano de 10 mil reais. Que esse dano veio dessa o quê? Conduta. Mas ela não precisaria provar que eu estava falando ao celular. Dá para entender a diferença desta merda aqui
para esta merda aqui, é uma diferença grande. Na prática, se você fosse vítima, Deus me livre, nunca vai acontecer, mas se você fosse, o que é mais fácil para a vítima? Provar 4 requisitos ou 3 requisitos? 3, é mais fácil. Por isso que para a vítima é melhor que a responsabilidade seja objetiva. Você entendeu que a responsabilidade objetiva independe de dolo ou culpa. Porque a gente grava esta merda, você que já estudou isso, você que já estudou, você está revisando, tá? Depois você vai aprofundar nas questões. E você que nunca estudou, você está aprendendo. Ah, Alberto, eu nunca estudei. Ah, eu sou muito ruim, eu sou o melhor amigo do Shrek. Calma, meu irmão. Todo faixa preta um dia foi faixa o quê? Branca. Fica tranquilo, tá? Subjetiva, 4 elementos. Objetiva, 3 elementos. Perfeito. Agora eu quero falar e começar a falar da responsabilidade civil do Estado. Existem 2 espécies de responsabilidade civil do Estado. A primeira é a responsabilidade civil contratual. Cara, a responsabilidade civil contratual é aquela que advém de um contrato administrativo. Bom, para você aqui do presencial, licitação e contrato você vai ter no dia 29 e 30 com o professor Tiago Lopes. E ele vai falar sobre as responsabilidades contratuais da Lei 14.133. Está na sua grade. Tudo bem, gente? Beleza? Não é a matéria de hoje. Mas a responsabilidade contratual vem de um contrato administrativo. Então, por exemplo, você realiza uma licitação para você comprar alguma coisa, você é administração pública, e há uma violação desse contrato. Você vai ter lá no contrato qual é a espécie de responsabilidade. Essa é a responsabilidade contratual, tá? Não nos interessa. O que nos interessa é a responsabilidade extracontratual. Que responsabilidade é essa extracontratual? Porra, meu irmão, olha só. Se a contratual é uma responsabilidade que está dentro do contrato, a extracontratual que está o quê? Porra, juiz federal, parabéns. Então, ó, se a contratual está dentro, a extracontratual está fora dos contratos. A extracontratual, também chamada de aquiliana, é aquela que não acontece no mundo dos contratos, acontece no mundo dos fatos. É, infelizmente, quando há uma operação e tem uma bala, um projeto de arma de fogo que vem de um policial militar, acerta uma pessoa e mata. É quando um policial militar vem, está trafegando com o veículo automotor, ou um agente público qualquer atropela uma pessoa. É quando você está lá dirigindo o seu veículo, porra, tem um buraco enorme, você vai, já foi avisado para a prefeitura e ela não fez o quê? Nada. Você vai lá, porra, arrebenta o carro inteiro e ainda bate a cabeça. Arranca metade do teu chifre. Então preste atenção. A extracontratual é aquela que acontece no mundo. Tá me entendendo, sim ou não? E é essa que está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Essa matéria não tem artigo, essa matéria só tem doutrina. Na verdade, só tem um artigo, que é o 37, parágrafo 6º. Eu vou ler para você. As pessoas, está no teu material, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso nos casos de dolo e culpa. Está aí o único artigo desta matéria que vai abranger toda a nossa aula de hoje. Então, a responsabilidade extracontratual aquiliana está no 37, parágrafo 6º. E tá bom, Alberto. E quem vai ser o responsável por esta conduta do agente público? Será que vai ser o Tício? O Tício trabalha no Ministério Público Estadual do Estado do Rio de Janeiro. O Tício trabalha no TJ, na Polícia Federal. Já pensou você trabalhando na Polícia Federal? Por que não? Por que não? Pode acontecer? Pode ou não pode? Claro que pode acontecer. Claro que... Se existe uma vaga, por que essa vaga não pode ser se você foi alimentado quando bebê? Foi ou não foi? Sim, você tem todas as suas sinapses cognitivas, então basta você perseguir esse teu desejo. E o seu desejo tem que ser maior que os fatores que te levam a desistir. Aí o Tício trabalha na Polícia Federal e ele causa um dano. Galera, quando você lê o artigo 37, parágrafo 6º, lê aí, ó. As pessoas jurídicas de direito público. Quem é a pessoa jurídica de direito público? O artigo 41 do Código Civil fala pra gente. Pessoa jurídica de direito público ou é a União, Estados, DF, município, Fundação Pública de Direito Público ou autarquia. Então, se eu estou na Polícia Federal por uma desconcentração administrativa, eu estou aonde? Na União. Só que no polo passivo, para ser réu,
Mesmo sendo o Tício que estava dirigindo a viatura de forma imprudente e atropelou a vítima, eu não posso processar o Tício, policial federal. Eu não posso processar a Polícia Federal. Eu tenho que processar quem? A União. E os caras perguntam isso. Processar quem? É o Tício? Não. É a Polícia Federal? Não. É quem? É a União que entrega o polo passivo pela teoria do órgão da imputação de Otto Gierke. Já ouviu falar disso? Qual é a relação entre o agente e a pessoa jurídica? É uma relação, galera, que é traduzida pela teoria do órgão. O agente público, ele não é nem um representante da pessoa jurídica, ele é um presentante. Por quê? Porque ele é a presença do próprio Estado. Você é o Estado. Olha só, parece até aquela frase do Salvador Luís XVI, 14 ou 16, mas tem uma diferença absurda, né? L'État c'est moi, o Estado sou eu. É mais ou menos isso. Então preste atenção, quando eu tenho um guarda municipal que causa um dano, eu não vou processar o guarda municipal. Eu não vou processar a guarda municipal. Eu tenho que processar quem? Município. A autarquia é a mesma coisa. Eu não vou processar o Tício. Eu não vou processar o INSS. Eu não vou processar a repartição, o órgão que ele trabalha. Eu vou processar a pessoa jurídica, o INSS. Mas você viu aí também, olha o 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, já sabe quem é. E as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Aqui a pessoa é pública. Aqui a pessoa é o quê, gente? Privada. Mas é qualquer pessoa privada? Equipe Alfa é uma pessoa pública ou privada? Puta que pariu. Equipe Alfa é pessoa pública ou privada? Privada. Mas presta serviço público? Não. Exerce atividade econômica. Tudo bem? Exerce atividade econômica. Aqui é uma pessoa privada que presta um serviço público. E quem são essas pessoas privadas que vão integrar o polo passivo, que podem ser cobradas judicialmente por atos praticados por seus agentes? Você tem que tomar um cuidado com isso, tá? As estatais. Quem são as estatais? São aquelas entidades da administração indireta. Empresa pública e sociedade, economia mista. Você conhece, né? Caixa Econômica é empresa pública. Banco do Brasil é sociedade, economia mista. Correio é empresa pública. Toma cuidado, eu coloquei aqui em preto. Nem toda estatal responde à luz do artigo 37, parágrafo 6º. Apenas uma estatal que presta serviço público. Quando você estudar a organização do Estado, você vai ver que a empresa pública e a sociedade, economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, mas elas são bifurcadas. Ora, vão explorar atividade econômica, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Ora, podem prestar serviço o quê? Público. Quais que estão aí no artigo 37, parágrafo 6º? Que prestam serviço público. Então, se um cara trabalhar lá na Caixa Econômica e causa um dano, a Caixa Econômica é responsável pelos atos dele, sim ou não? Vou repetir. Você de casa, ninguém está respondendo porra nenhuma. Ou você tá tímido, ou falando em língua estranha, dos anjos, tá? Eu vou responder. Ó, de novo. O cara trabalha na Caixa Econômica, tudo bem? É o quê? Empresa pública. E causa um dano, tudo bem? Beleza? A Caixa Econômica vai responder pelos atos dele, sim ou não? Sim, mas não à luz do artigo 37, parágrafo 6º. Vai ser à luz do Código de Defesa do Consumidor, da lei lá do usuário do serviço público, mas não do 37, parágrafo 6º. Por quê? Porque do 37, parágrafo 6º é uma pessoa de direito privado que presta serviço público. Por exemplo, Correio. Se o cara do Correio, né? Aí Douglas Brandino, era do Correio, agora trabalhando com a gente. Nosso ex-aluno aí, uma lenda, famoso 06. Vou até enviar esse corte para ele, vai ficar muito feliz. Trabalhava no Correio, causou dano, empresa pública, estatal, olha que interessante, né? A Correio é uma empresa pública, é uma pessoa jurídica, sim ou não? Sim. Falar que é pessoa é porque tem direito e dever, não é isso? Tem direito e dever. Pessoa física, pessoa jurídica, direitos e deveres. Quem criou a empresa pública Correios? Quem criou foi quem? A União. Mas você não pode processar a União. Você processa quem? A empresa pública. Porque são pessoas jurídicas o quê? Diferentes. É a mesma coisa, eu tenho um filho de 18 anos, meu irmão. Enquanto menor, eu seguro. Se ele tiver maior, ele que tem que fazer o quê?
segurar os BOs dele. BOs é muito São Paulo, né? Muito São Paulo. Aqui é RO, registro de ocorrência. Então preste atenção. Trabalho numa empresa pública. Correios. É uma pessoa de direito privado que presta serviço público. Opa! Pode cair no 37 parágrafo 6, sim ou não? Sim. Processo tício? Não. Processo a União? Não. Correios. Quem também são as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público que podem responder à luz do 37, parágrafo 6º? Os delegatários. Galera, você vai ver na aula de organização administrativa que essas pessoas aqui podem fazer contratos com pessoas privadas para prestar serviço público. Serviço de energia elétrica, aqui no Rio, a Light, é uma pessoa privada que presta um serviço público. Serviço de telefonia, é uma pessoa privada que presta serviço público. Serviço de concessão de rodovia, você que vai lá para Via Lagos, lá no Carnaval, que é maravilhoso, lugar vazio, sem trânsito. Então, quem vai fazer a concessão daquela rodovia ali é uma pessoa privada que presta um serviço público. São os famosos delegatários. Delegatário, ó, é a hipótese de concessão, permissão ou autorização para quem admite de serviço público. Transporte coletivo. Olha que interessante. O Estado do Rio de Janeiro faz um contrato de concessão com a empresa X para gerir uma rodovia. Então, ó, é Estado do Rio de Janeiro versus quem? Delegatário. Beleza? Aí, ó, esse delegatário não cuida de um buraco. Buraco imenso, já foi avisado, mas ele não fez nada. Tu passou com o teu carro lá, se arrebentou todo. Você não pode processar quem? O Estado, o poder concedente. Você tem que processar quem? O delegatário, porque ele é uma pessoa jurídica. Tá entendendo a diferença? E os caras perguntam na prova. Agora pode parecer fácil, mas na hora da prova, meu irmão, o cara ele pega todo mundo aqui, ó, e fala, vai, processa quem? E você tem que saber. Tudo bem? Estatais que prestam serviço público entram, delegatários entram e fundação pública de direito privado também entra. Resumindo e concluindo, quem são as pessoas responsáveis que podem ser acionadas na justiça à luz do artigo 37, parágrafo 6º? Pessoa jurídica de direito público, tu já sabe quem é, e pessoa privada prestadora de serviço público, você também já sabe quem é. Até aqui tá todo mundo comigo? Bem, tranquilo, gente? Eu acho que administrativo talvez seja o assunto mais maneirinho. É ou não é? É ou não é? Não acha não? Acha que tem mais legal? Qual? Princípios. Limpe. Ó, vamos lá. Continuamos. Quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, é porque deu problema, né? Porque se não desse problema, você concorda que não ia ter responsabilidade? Só há responsabilidade se acontecer alguma coisa. Se não acontecer nada, tá tudo ótimo. A responsabilidade do Estado pode ser oriunda de um ato ilícito do agente público ou de um ato lícito. O que é um ato ilícito? É aquele ato contrário ao direito. Cara, isso aqui é muito mais tentador para a prova, né? É o cara que atropelou o transeunte, é a operação policial que entrou na comunidade e, infelizmente, teve uma vítima fatal de bala perdida. Então, em 99% dos casos, na prova, a responsabilidade civil do Estado vai ser por atos o quê? Ilícitos. Tá me entendendo, sim ou não? Agora, caiu no último concurso do TRE uma questão assim, certo ou errado. O Estado pode responder por atos lícitos. Quando eu falo Estado, é quem? 1 e 2, ok? O Estado pode responder por atos lícitos. Sim ou não, gente? Sim. Como assim, Alberto? O agente pratica um ato lícito e o Estado pode responder? Sim. Só que tem que ter esses dois requisitos aqui que estão no quadro. O ato é lícito, então ele é legal. Porém, ele é anormal. Como assim anormal? Olha pro teu colega do lado, sacanagem. Como assim anormal? Ele supera o mero aborrecimento.
ele causa um dano moral, material, à imagem. Não é um mero dissabor. Além disso, para o ato lícito gerar responsabilidade, ele tem que ser específico. Ele atinge uma pessoa ou um grupo determinado de pessoas. Então, olha só. Imagina que isso aqui é uma fazenda minha. Tá me entendendo? Isso aqui é uma fazenda minha. Vem um ato administrativo qualquer ou uma lei de efeitos concretos e fala o seguinte, agora, e essa minha fazenda eu planto nela, tá? Para vender, é minha atividade. Tudo bem, gente? Vem aqui um ato e fala, ó, essa área aqui agora é de preservação florestal. Tu só fica com isso aqui, Alberto. Porra, me ferrou. Ferrou ou não ferrou? Mas o poder público pode fazer isso? Pode. Então esse ato é ilícito ou lícito? Lícito. Porém, ele é anormal, porque supera o mero o quê? Aborrecimento. Me causou um puta dano, pô. Além disso, ele foi o quê? Porque atingiu uma pessoa determinada. Tá me entendendo, sim ou não? Ah, então nesse caso o Estado pode responder. Caramba, Alberto, mas quando o Estado responde, quem é que paga isso? Somos nós. Através de nossos o quê? Tributos. Sim, aí nós temos uma teoria que justifica isso. É a teoria da repartição dos encargos ou ônus sociais. Se nós nos beneficiamos pelas coisas boas do Estado, também temos que, de certa forma, ser prejudicados pelas coisas o quê? Ruins. Então, se a gente quer o bônus, temos que arcar com o quê? Com o ônus. Se a gente se aproveita do melhor, infelizmente, quando vem o pior, a gente tem que se ferrar um pouquinho. Então, como é que cai em prova? A responsabilidade pode ser por ato ilícito ou por ato lícito. Ato lícito tem que ser anormal ou específico. Tudo bem? Eu já vi também uma questão muito interessante sobre o ato lícito. É um cara que tinha um posto de gasolina e esse posto de gasolina ele ficava no final dessa rua aqui. Aqui é o posto, aqui é a rua. É a única rua que dava para esse posto. Os carros passavam aqui. Veio um ato e falou, olha só, agora essa rua não vai ser mais uma rua e não vai transitar mais veículo. Porra, ele acabou com o meu negócio. Concorda comigo? Ele acabou com o meu negócio. O poder público poderia fazer isso. É um ato ilícito ou lícito? Ilícito. Mas foi o quê? Anormal e específico. O Estado vai ter que responder. Tá me entendendo? O que eu falei até agora? Eu falei que a responsabilidade civil ela pode ser subjetiva ou objetiva. Vem comigo. Subjetiva, quantos elementos, gente? 4. Fala comigo. Conduta. O pessoal falou, ó. Conduta, dano, nexo causal, dolo e culpa. 4 elementos. Responsabilidade objetiva, quantos elementos? 3. Conduta, dano, nexo causal, independe de dolo e culpa. Legal. A responsabilidade civil do Estado pode ser contratual ou extracontratual. Qual é que a gente está estudando? A contratual ou extracontratual? A extracontratual, que é aquela que vem de um fato da vida. Artigo 37, parágrafo 6º. A contratual você vai estudar quando estudar licitações e contratos. Ok? Beleza? Tranquilo? Quem é que é o responsável pelos atos dos agentes? Pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. O Estado responde por atos ilícitos ou por atos lícitos. Ato lícito tem que ser anormal e pela teoria da repartição dos encargos e ônus sociais. Vem pra cá. A partir daqui, nós temos a evolução da responsabilidade civil. Agora de um jeito, mas nem sempre foi assim. Isso é importante para você entender como é hoje. Às vezes a gente precisa voltar ao passado para entender como estamos hoje, né? Isso é estudo de história, né? No começo de tudo, vigorava a fase da irresponsabilidade. Na fase da irresponsabilidade, o período era o período absolutista, onde Estado e rei era a mesma coisa. Se o rei era a figura de Deus e Deus não errava, the king do no wrong, o Estado não erra, Deus não erra, logo o Estado ele era o quê? Irresponsável pelos seus atos. Tudo bem? Então, nessa fase da irresponsabilidade, o Estado não respondia por quê? Porque o rei não errava.
já que o Estado e rei era a mesma coisa. Isso já foi superado há muito tempo e não foi aplicado no Brasil. Segunda etapa, queda do absolutismo, ascensão da burguesia, aquele Estado absolutista, monárquico, virou um Estado de direito. Passamos agora para a teoria civilista. Aqui já é um avanço, tá? Não é a teoria atual, mas é um avanço. A teoria civilista tem duas etapas, mas eu estou na teoria civil. Por que teoria civilista? Porque é baseada nos códigos civis. Na teoria civilista, etapa 1. Eram divididos atos de império e atos de gestão. Essa nomenclatura, atos de império e atos de gestão, até hoje, em alguns livros, você encontra quando você vê lá atos administrativos. Atos de império são atos praticados com supremacia estatal. Então, quando a administração pública realiza uma desapropriação, você não pode discutir o motivo, só o preço. Lembra disso? Necessidade pública, utilidade pública, interesse social. Isso seria um ato de império. Um ato de poder de polícia, por exemplo, uma apreensão de um material que foi roubado. Isso é um ato de império, que tem supremacia. O Estado ele é superior ao particular. Para a teoria civilista, na etapa 1, os atos de império não havia responsabilidade do Estado. Então aqui, ó, era muito parecido com a fase da irresponsabilidade. E nós temos os atos de gestão. Ato de gestão, para quem já estudou administrativo, é aquele ato que a administração pública se equivale ao particular. Quando, por exemplo, a administração faz um contrato administrativo com o particular. Para os atos de gestão, a responsabilidade do Estado seria subjetiva. Subjetiva quantos elementos, gente? 4 elementos. Eu só coloquei isso aqui para você analisar. Poxa, aqui eu não tinha nada. Aqui eu já tenho o quê? Alguma coisa. Você está entendendo? Aqui nada. Aqui eu tenho o quê? Alguma coisa. Eu ainda estou na teoria civilista, na etapa 2. Na etapa 2 é a teoria civilista com culpa civil comum. Galera, aqui eu preparo você para a guerra mais difícil. Pode vir uma questão bananada ou pode vir uma questão Mega Thunder Buster Ultra Ninja. Então, por isso que eu prefiro pecar pelo excesso. Para a teoria civilista com culpa civil, o Estado responde pelos atos. Opa, já é melhor que a fase 1. Ele responde se provar dolo ou culpa do agente. Opa, qual é a teoria que eu preciso provar dolo e culpa? Objetiva ou subjetiva? Ob ou sub? Subjetiva. Ah, então aqui está muito parecido com aqui. Concorda comigo? Ó, fase 2, teoria civilista com culpa civil comum. O Estado responde se provar dolo e culpa do agente público. E precisa identificar o agente causador do dano. Cara, olha só. Nessa fase aqui, ó, da evolução da responsabilidade civil, para a vítima ter o seu ressarcimento, além da responsabilidade ser subjetiva a 4 elementos, como nós já vimos, eu tinha que saber qual foi o agente que praticou o dano. Então imagina numa bala perdida que causou a morte fatal, se a morte é fatal, legal, que causou a morte da vítima. Cara, meu irmão, tem 300 policiais numa operação. A perícia foi inconclusiva. Seria muito difícil para a vítima ter uma indenização se eu tivesse que individualizar quem é aquele policial que efetuou o disparo. Então, na prática, se você tiver que identificar o agente causador do dano, isso pode inviabilizar as indenizações. Por isso que isso aqui também foi o quê? Superado. Mas já tem um avanço da etapa 2, da etapa 1. Vamos para a terceira etapa. Essa e essa você tem que saber. Tudo bem? Essa e essa você tem que saber. Enquanto aqui você tinha que saber qual foi o agente que causou o dano, se foi o Tício, o Meve e o Caio, aqui, ó, na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima, você não precisa saber exatamente quem é o causador do dano, quem é o agente. Você só tem que provar que o serviço público ele foi prestado de forma ineficiente, ausente ou atrasada. Isso é muito importante nas omissões, galera.
Por quê? Porque a responsabilidade civil pode ser por um ato comissivo, por ação, ou pode ser por uma omissão. Então imagina numa omissão. Imagina o exemplo lá do buraco, da cratera. Você informou a prefeitura, mas ninguém fez nada. Tá, mas quem deixou de fazer? Para a teoria da culpa administrativa ou anônima, que nós adotamos nas omissões, não precisa identificar o agente causador do dano. Bastando provar que o serviço foi ausente, ou se presente ele foi ineficiente ou atrasado. É a famosa fault do service, ou falta do serviço. Então, a teoria da culpa anônima, ela é utilizada nas omissões. Então, se cair para você, nas omissões, é necessário a identificação do agente causador do dano, sim ou não? Não. Por quê? Porque eu apenas preciso provar que o serviço foi ausente, ineficiente ou atrasado. É a falta do serviço. Tudo bem? Ainda que eu não saiba necessariamente se foi o Tício, Mévio ou Caio. Chegamos aqui no item 4 para a teoria que mais cai, com certeza, sem sombra de dúvida, que é a teoria da responsabilidade objetiva. Para a teoria da responsabilidade objetiva, galera, primeiramente, responsabilidade objetiva, 3 elementos ou 4 elementos? 3. Conduta, dano, nexo causal. Independe de quê? Dolo e culpa. No meu exemplo, estou falando ao celular, causei um dano ao outro veículo de 10 mil reais. Tem que provar que estou dirigindo, tem que provar o dano de 10 mil reais, tem que provar a relação de causa e efeito, só causou o dano porque eu estava dirigindo, mas não preciso provar que estava o quê? Falando ao celular. Isso na prática é uma diferença absurda, né? A teoria da responsabilidade objetiva, ela fala que para a caracterização dessa responsabilidade basta a conduta, dano e nexo causal, independe dolo e culpa. A teoria da responsabilidade objetiva, ela é subdividida. Letra A, teoria da responsabilidade objetiva com base no risco administrativo. Galera, essa teoria é a base do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Pela teoria da responsabilidade objetiva, eu tenho 3 elementos. E com base no risco administrativo, que está lá no artigo 37, parágrafo 6º, apesar de eu ter responsabilidade do Estado, o Estado pode alegar excludentes de responsabilidade. Então, se cair na sua prova, seja qual for a prova que você quiser fazer, realizar neste ano, este ano vai ser um ano muito próximo para você. Qual a teoria adotada como regra para a responsabilidade civil do Estado? Teoria da responsabilidade objetiva com base no... Entenda esta merda. Por que é objetiva? Porque tem o quê? 3 elementos. E por que é com base no risco administrativo? Porque prestar serviço público é um risco. Pode dar bom ou pode dar o quê? Ruim. Mas essa teoria com base no risco administrativo admite o quê? Excludente de responsabilidade. Tá entendendo? O Estado pode falar, tudo bem! Yes! Tem dano! Mas foi por caso fortuito ou força maior. Tudo bem, o teu carro estava apreendido no pátio legal, mas caiu um raio e explodiu o teu carro. Porra, já pensou, meu irmão? Você vai processar o Estado, ele vai alegar o quê? Excludente de responsabilidade, que é o caso fortuito ou a força maior, que é um evento inevitável e imprevisível, como um fenômeno da natureza. Outra, culpa exclusiva de terceiro. Tudo exemplo de prova. Tem uma concessionária de serviço público. Opa, vem. Concessionária de serviço público responde pelo 37, parágrafo 6, sim ou não? Sim. Ela está cuidando de uma rodovia, Via Lagos. Tudo bem? Você está lá na Via Lagos, Deus livre e guarde, você é assaltado. Deus livre e guarde. A não ser que já esteja aportando já para tudo. Enfim. Mas Deus livre e guarde também. Tá? Aí você vai e processa o Estado. Olha, eu estava aqui na rodovia. Esse exemplo do STJ, tá? Tá até no seu material, vou falar ele de novo em casos especiais. Tá no final do nosso material. O cara foi e processou a concessionária porque não tinha segurança na rodovia.
Gente, presta atenção. O Estado é um garantidor universal? Tem como colocar um policial em cada esquina? Não. Quiçá o quê? Uma concessionária. Então, quando o Estado é acionado nesses casos bizarros que eu acabei de falar, ou uma concessionária é acionada, o que eles vão alegar? Olha, tudo bem, a responsabilidade é, mas é com base no risco. Eu vou alegar uma excludente de responsabilidade. Nesse caso, é culpa exclusiva de terceiro. Que terceiro é esse? É o cara que assaltou. Tá me entendendo, senhor ou não? A pergunta que eu faço é o seguinte, tá no seu material. Pode ficar aqui que eu só vou pegar o material. Olha o seu material. Logo na página 1. Página 1. Tá bom. Veja a pergunta que eu coloquei aí, ó. Força maior e culpa de terceiro. Tá aqui, ó. Força maior e culpa exclusiva de terceiro. Sempre excluem a responsabilidade estatal, sim ou não? Boa noite. Força maior e culpa de terceiro, prova oral, vai ter prova oral. Força maior e culpa de terceiro sempre excluem a responsabilidade estatal, sim ou não, gente? Não. Sempre é foda, né? Sempre é foda. Porra. O que é pra sempre, né? O amor é pra sempre? Responde aí. Mais ou menos por aí. Responde aí, no seu material. Coloca assim, ó. Força maior. Ó, vou ler a pergunta e depois vou responder. Força maior e culpa de terceiro sempre exclui a responsabilidade estatal? Responda. Não excluem. Mas é mais ou menos por aí que você está falando, tá? Você vai entender. Não excluem se aliados a uma omissão estatal. Não excluem se aliados a uma omissão estatal. Nas minhas aulas eu monto seu caderno. Faça um caderno, hein? Você tem que fazer um caderno. Não chega aqui e escrever essa porra toda à toa, não. Coloca assim, exemplo, que tu vai lembrar do exemplo. Coloca o exemplo. Chuva e bueiro sujo. Ui! Chuva e bueiro sujo. Bueiro, pô, bueiro! É com óculo, porra. Cara, olha só. Choveu muito, mas não foi aquela chuva, não foi foi a chuva. Tu tá entendendo? A chuva, meu irmão. Nem, porra, o melhor geólogo ia prever. Inundou a casa do cara. Irmão, imprevisível. Se processar o Estado, qual vai ser a alegação? Caso fortuito ou força? Não. Agora, chuva, força maior, mais o bueiro sujo, que foi informado, mas ninguém fez porra nenhuma, eu tenho força maior, mais uma omissão, o quê? Aí tem responsabilidade? Aí vai ter. Tá me entendendo, senhor? Coloca outro exemplo aí. Jogo de futebol. O Flamengo tá o aço, hein? Jogo de futebol e falta de policiamento. Porque tudo a gente prova isso, cara. Pô, tô lá na saída do jogo de futebol, torcedores do Botafogo me agrediram. Que torcida? Brincadeira, gente. Brincadeira. Tem uns 8. Ó. Esse fato por si só é um fato de terceiro. Porque são torcedores de futebol. Mas se for constatado que toda vez naquele local tem briga de torcida, o batalhão foi avisado e não colocou policiamento, aí vai ter responsabilidade do Estado, sim ou não? Sim. Por isso que eu coloquei. Não vai excluir se aliados a uma omissão o quê? Estatal. Tá me entendendo, senhor? E para acabar, a última excludente de responsabilidade
é a culpa exclusiva da vítima. Tá dirigindo a viatura, porra, a vítima se joga na frente dela. Suicida. Culpa exclusiva da vítima. Não tem o que fazer. Tudo bem? Não tem o que fazer. Agora, eu falei culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente? Culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente? Exclusiva. Aí eu coloquei uma pergunta aí, ó. A culpa concorrente da vítima com o Estado. O que é uma culpa concorrente? É sua, mas também é o quê? Minha. Nós concorremos. Entendeu ou não? Culpa concorrente da vítima com o Estado. Exclui a responsabilidade do Estado? Enquanto a culpa exclusiva com o exclui, a culpa concorrente, anote, apenas atenua a responsabilidade. Apenas atenua a responsabilidade. O que é atenuar? Diminuir. Meteu a tatu hoje, parceiro? Tu mesmo? Meteu a tatu? Fechou o braço? Ó. Corajoso. Curiosa, hein? Curiosa. Eu também, né? Olha cá. O que é culpa concorrente? Sabe aquela coisa, casal? Porra, você fez isso, mas você também fez isso, pô, tu é foda. Tá entendendo, sim ou não? É cada um tem um pouquinho de culpa. Saca? Então, ó, se a vítima tem um pouquinho de culpa, vai atenuar o que? A indenização. Atenuar a... O Estado paga o quê? 5. Tá entendendo? Ótimo. Então, ó, se a teoria lá é objetiva, é porque tem 3 elementos. Vem comigo. Conduta, dano, nexo, independe, dolo e culpa. Qual é a regra? É objetiva com base no risco. Por que com base no risco? Porque admite o quê? Excludente. As excludentes de responsabilidade são quais? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Cuidado com as nuances, né? Culpa concorrente apenas atenua a responsabilidade, culpa concorrente da vítima. E nesses casos aqui, A e B, se aliados a uma omissão estatal, eu posso ter responsabilidade do Estado. Só que eu também tenho uma teoria, que é a teoria objetiva. Teoria objetiva tem quantos elementos mesmo, hein, gente? 3. Só com base no risco integral. Essa é a regra, essa é a exceção. A teoria do risco integral também é objetiva. Tem que ter 3 elementos, conduta, nexo e dano. Mas por que é objetiva com base no risco integral? É porque aqui eu não tenho excludente de responsabilidade. Caraca, Alberto, então se foi culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses de risco integral, o Estado vai ter que indenizar mesmo assim. Qual é a diferença desta merda aqui para esta merda aqui? Aqui admite o quê? Excludente. E aqui não admite. Mas tanto aqui quanto aqui, a responsabilidade é o quê? O objetivo. Quantos elementos? 3 elementos. Tá todo mundo comigo? Isso aqui, ó, assunto tá na moda porque tá mudando, mas ainda o que cai em prova são as 3 hipóteses clássicas da teoria do risco integral, tá? Quais são as hipóteses que podem cair na sua prova do risco integral, que não admite excludente de responsabilidade? Dano nuclear, pelo artigo 21, 23D da Constituição. Artigo 21, inciso 23D da Constituição. Fala isso. 21, 23D. Dano nuclear. Dano ambiental. Vou falar um pouco mais de dano ambiental no final da aula. Então, dano nuclear, dano ambiental. Se falar dano ambiental, é administrativo ou integral? Integral, admite excludente ou não admite? Não admite. Dano nuclear, dano ambiental, e tá aqui, ó,
ato terrorista ou de guerra contra a aeronave de empresa brasileira. Depois do atentado lá das Torres Gêmeas, nós tivemos uma lei que fala isso aí, ó. Se tiver um atentado contra a aeronave de empresa brasileira, terrorista ou de guerra, risco integral, não admite responsabilidade, eu, Brasil, vou indenizar. Regra, exceção. Beleza, gente? Tranquilo? Fácil? Então, ó, mais uma vez, porque eu tenho neurose de clareza. Se perguntarem para você, qual a teoria adotada como regra no artigo 37, parágrafo 6º? Objetiva com base no risco administrativo. Admite excludentes, que são estas. Exceção, risco, não admite excludentes, e essas são as hipóteses. Dano nuclear, ambiental, terrorista, aeronave de empresa brasileira. Agora a gente vai ler o artigo 37, parágrafo 6º, tá? As pessoas jurídicas de direito público. União, Estado, DF, municípios, Fundação Pública de Direito Público, autarquia. E as de direito privado, prestadora de serviço público, estatais, que prestam serviço público, delegatários e Fundação Pública de Direito Privado, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Se você colocar uma barra aí no terceiros, e todo professor fala isso, se você colocar uma barrinha aí depois de terceiros, você tem a responsabilidade objetiva com base no risco administrativo. E como é que é isso? Ó, aqui tem a vítima. Olha para cá. Aqui tem a vítima. Ela vai e processa o Estado. Quem é Estado? Pessoas de direito público, blá, blá, blá. Beleza? Ela processa o Estado. A responsabilidade do Estado é o quê, gente? Objetiva. O que a vítima tem que provar? Conduta, dano e nexo causal. A conduta do agente público pode ser por ação ou por omissão. Você vai ver comigo que, sendo ação ou omissão, tem um borogodó aqui. Eu vou explicar. Tem um borogodó. Mas prevalece que seja uma conduta comissiva, comissiva é ação, ou omissiva por omissão, principalmente se for FGV, a responsabilidade é o quê? Porque o 37, parágrafo 6º, não faz distinção entre ação e omissão. Tem que ter o quê? Conduta. Tudo bem? Vítima processa o Estado. A responsabilidade dele é o quê? Objetivo. A vítima não precisa provar dolo e culpa do agente. Ah, o agente fez porque ele quis. Tinha dolo. Dolo porra nenhuma, é dolo, porra. Ah, o agente fez porque era imprudente, negligente, imperito. Não precisa provar isso, só basta provar a conduta. Tudo bem? Vítima processou o Estado. Tá bom. As pessoas de direito público, privado que presta serviço público, responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiro. Quem são os terceiros? São as vítimas. Então, ó, quando o 37, parágrafo 6, fala terceiros, esses terceiros são as vítimas. Mas que vítimas são essas? São as vítimas usuárias ou não usuárias do serviço público. Isso já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Eu estou dentro de um coletivo, de um ônibus. Uma empresa privada que presta um serviço público. Eu sou usuário do serviço público. Tá entendendo, sim ou não? O agente público foi e me causou um dano qualquer. Caramba, a responsabilidade objetiva. Agora, eu sou um transeunte. Eu estou trafegando na rua. E esse mesmo veículo me atropela. Deus livre e guarde. Eu sou um usuário do serviço ou não usuário? Não usuário. Também há responsabilidade objetiva. Então, você já foi perguntado em prova mais de uma vez. Quem é vítima? São os terceiros. Terceiros que sofreram a incidência de um agente que causou um dano. E esses terceiros podem ser usuários ou não usuários do serviço público. Para ambos, a responsabilidade objetiva do Estado. Porra, gente, estou destrinchando o 37, parágrafo 6. A vítima processa o Estado. Cara, saia só se você fizer uma prova assim. Quem quiser fazer um analistazinho, tá? A vítima
ela tem um prazo para fazer isso. Tá? O decreto, aqui em cima não pega não, né? Pega? Tem um decreto que é o 20.910. Olha como é recente, de 1932. Fala que a vítima tem 5 anos para processar. Então, a vítima processar o Estado tem qual prazo prescricional, gente? 5. É prescrição. Vou colocar aqui, ó. Prescrição. Que é a perda da pretensão para acionar o Estado. Tá bom? O Estado vai e paga 10 mil para a vítima. Tá? Obviamente que ele não vai deixar barato. Aí tem depois da vírgula aí, ó. Da vírgula não, da barra. Terceiros, né? Assegurado o direito de regresso, tá vendo aí? Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tá vendo aí, ó? Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Tá vendo isso? Então, ó, quem é o responsável? Foi o agente público. Roberto, que agente público é esse? Bom, esse agente público é aquela pessoa que está no exercício da função ou a pretexto de... Pode até ser um agente de fato. Lembra que o agente pode ser de direito ou um agente de fato? Imagina aquela tragédia lá do Rio Grande do Sul. Tá todo mundo ajudando, a administração fala, ó, você faz isso aqui. É um agente de fato. Por quê? Porque não está investido regularmente na função pública e vai e causa um dano. O Estado responde. Tudo bem? Então pode ser um agente de direito ou um agente de fato. Desde que esteja no exercício da função a pretexto de exercê-la. Caso do Rio de Janeiro. O policial estava na praia, briga, ele foi, sou policial, matou os dois. Acabou com a vida dos dois e a dele também. Os familiares processaram o Estado e ganharam. Por quê? Porque, apesar de ele não estar na função, estava a pretexto de exercer. Tá me entendendo, senhor? Não? É diferente, né? O policial tá no pagode com a amante. Não faz isso, não. Ouvindo que música lá no pagode? Eu hoje estou dividido, sem saber o que fazer. Tomando um uiscão. Aí vem o cara, olha para a amante dele, para a mulher dele ali. Ele pega, nem pensa, pega a garrafa, quebra e jugular. A vítima processa o Estado. Vai arrumar alguma coisa, gente? Porque ele não estava na função nem a pretexto de exercer. Aí é responsabilidade comum do particular. Se o Estado indeniza, ele vai querer pegar esse dinheiro do agente público. Primeira relação, segunda relação. Quando o Estado processa num segundo momento o agente público, o nome disso é direito de regresso. Então, o que é o direito de regresso? É quando o Estado perdeu, mas ele num segundo momento, ele quer pegar do agente público aquilo que ele despendeu. Tudo bem? O que fala aí, ó? Assegurado o direito de regresso quanto o responsável nos casos de dolo e culpa. Quando fala-se dolo e culpa e responsabilidade civil, ela é subjetiva ou objetiva? Subjetiva. Então, nessa relação jurídica aqui, ó, para o Estado pegar o dinheiro de volta, para ele exercer o seu direito de regresso, ele tem que provar a conduta do agente, o dano, o nexo, o dolo ou culpa. Então, nessa relação jurídica aqui, ó, que depende de dolo e culpa, a responsabilidade é subjetiva. Cara, isso cai em prova mais do que o Neymar em dia de jogo decisivo do Brasil. Brincadeira, Ney, tamo junto. Ele às vezes assiste aula. Daqui pra cá, objetiva. Daqui pra cá, subjetiva. Primeira relação jurídica, segunda relação jurídica. Como é que isso cai em prova? A vítima sabe que se processar o Estado, ela vai receber através de uma parada chamada precatório. Precatório é dinheiro vivo.
Não. É Pix? Não. Você fica numa fila e recebe, sabe lá quando? O que a vítima faz? Pô, quem me causou um dano foi um funcionário público, porque ganha 35 mil por mês. Eu vou processar ele o quê? Diretamente. Você está entendendo? Pergunta. A vítima pode escolher processar o Estado ou o agente público? Ou pode, por exemplo, pular daqui para cá? Pode ou não pode? Não, por causa da teoria da dupla garantia. O artigo 37, parágrafo 6º, é uma garantia tanto da vítima processar o Estado independentemente de dolo e culpa do agente, quanto do agente público só poder ser processado secundariamente a título de regresso. Então é uma dupla garantia. A vítima deve acionar o Estado e não o agente diretamente. Só responde a título de regresso. Como é que isso cai em prova? A vítima pode processar solidariamente o Estado e o agente público? Não. Não pode ser os dois. Tem que ser somente quem? Estado. A vítima pode ir diretamente no agente público? Não. Tem que ser o quê? Estado. O Estado só vai ressarcir se o agente público não tiver dinheiro. Ele pode ser milionário. Acabou de ganhar na Mega Sena. Mas tem que processar quem? O Estado. Tá me entendendo, sim ou não? Tudo questão de prova. Resp ob, resp sub. Para acabar, como é a responsabilidade civil nas omissões para a gente ir para os casos especiais? Galera, fato é que o artigo 37, parágrafo 6º, ele não faz uma distinção entre ação e omissão. Por isso que o STF, nas últimas decisões, não vem fazendo distinção. Tanto para atos comissivos por ação ou omissivos por omissão, a responsabilidade é objetiva. Conduta, dano, nexo causal. Houve conduta, dano, nexo causal, a responsabilidade é objetiva. É óbvio, né? Não exagera. Não exagera. Porra, a omissão é muito genérica. Houve um assalto no lugar X. Você vai processar o Estado. Você vai ganhar? Não, um lugar assim que, porra, do nada, sei lá, um lugar que nunca teve um assalto, você foi assaltado naquele lugar. Você vai ganhar? Não vai ganhar nada. E mesmo se tem assalto, é difícil ganhar. Difícil ganhar. Por quê? Porque o Estado não é garantidor universal. Mas na sua provinha, principalmente FGV, STF não faz distinção entre ação e omissão. A responsabilidade é objetiva. Agora, a doutrina e o STJ, eles fazem uma distinção. Doutrina e STJ, Superior Tribunal de Justiça. Para os atos comissivos por ação, a responsabilidade é objetiva. 3 elementos. Conduta, dano, nexo causal. Para os atos omissivos por omissão, a responsabilidade é subjetiva. 4 elementos. Conduta, dano, nexo causal, dolo e culpa. Vem prevalecendo isso aqui. Até porque, STJ, omissão é o quê? Subjetiva. Mas o próprio STJ faz uma distinção. Se a omissão for específica, o que é uma omissão específica? É quando o Estado deveria agir, mas não agiu. Quando a omissão for específica, mesmo nas omissões, a responsabilidade do Estado seria objetiva. Exemplo, morte do detento pela violação do dever de custódia. O detento chega e fala, olha, se eu ficar aqui nessa cela, eles vão me matar. Porque todo mundo da facção rival. O Estado foi avisado. Você está me entendendo, sim ou não? Ele não fez nada. Essa omissão é genérica ou específica? Específica. Toda vez que vier esse raio de omissão específica, falta de dever de custódia, a responsabilidade será o quê? Objetivo. Mesmo nas omissões. Então vem prevalecendo que as omissões também geram uma responsabilidade objetiva. Manicômio. Um de vocês pode parar lá. O cara já tentou se matar 3 vezes. Tudo bem? Colocaram ele no 15º andar com a janela aberta, com uma capa vermelha. Quem ele pensa que é? O último filho de Krypton, porra.
Kal-El, Superman. Irmão, essa omissão é genérica ou específica? Genérica ou específica? Responsabilidade ob ou sub? Objetivo. Perfeito. Seu material para acabar casos especiais. Responsabilidade pela obra pública, item 1. Só pelo fato da obra, o simples fato da obra vai causar dano. O poder público responde independentemente de quem executa a obra. Olha para cá, vou colocar aqui, ó. Aqui tem várias residências, tá vendo? Tá vendo? O poder público vai, ó, e coloca várias pontes aqui em cima, passando vários carros. Irmão, você abre a janela... Consegue dormir? Consegue dormir? Não. O simples fato da obra já gerou o quê? Um dano. Ah, então, ó, só pelo fato da obra, o simples fato da obra vai causar dano, o poder público responde, independentemente de quem executa a obra. Pode ser uma empreiteira, o poder público vai responder. Item 2. Má execução da obra. Agora, a obra foi executada de forma errada, entendeu? Não é o simples fato da obra que está causando o dano. Se for a administração pública quem executa e houve uma má execução, caiu lá uma viga, matou uma pessoa, quem responde? A administração pública objetivamente. E se for um particular que está executando a obra, quem responde? O próprio quê? Particular, e a responsabilidade será contratual. Fácil. Próximo aí, ó. Responsabilidade por leis e regulamentos. Galera, isso cai em prova. Regra. O poder público não responde por atos legislativos. Até porque uma das funções do Estado é legislar. Se você falar que o Estado não pode legislar, você estaria inviabilizando uma das funções do Estado. Então, o Estado editando leis, regra geral, não há responsabilidade o quê? Civil. Tá vendo que eu coloquei exceção? Eu quero que você puxe duas setinhas aí que eu vou resumir o que eu coloquei. Quando o Estado edita a lei e pode gerar responsabilidade civil, a regra é gerar ou não gerar? Fala! Não gerar. Mas excepcionalmente pode gerar, sim ou não? Sim, tava com saudade desse grito, eu sei. Eu sei que você tava com saudade. Então puxa uma setinha e exceção. Que exceção? Entra na aula. Quando o Estado edita a lei, pode gerar o quê? Responsabilidade civil. Coloca assim, ó. Lei inconstitucional. Lei inconstitucional. Decretada pelo STF. Lei inconstitucional, diretora. Lei inconstitucional decretada pelo STF. Quem decretou essa inconstitucionalidade? Foi qualquer juiz ou foi o STF? STF, cuidado, tem diferença. Segunda hipótese, que excepcionalmente pode ter responsabilidade civil por ato legislativo. Coloca assim, ó, lei de efeito concreto. Lei de efeito concreto. Levanta a cabeça, segura a mão, confia em mim. Lei de efeitos concretos. Respira. Que dia é hoje? Que aula é hoje? Administrativa. Falando sobre o quê? Responsabilidade civil. Dentro de responsabilidade civil estamos nos casos especiais. O Estado responde por ato legislativo, por Estado editar leis, o Estado é responsável, regra, sim ou não? Não. Excepcionalmente? Sim. Quais casos? Quando a lei é inconstitucional decretada pelo STF ou lei de efeitos o quê? Concreto. Quando a lei é inconstitucional decretada pelo STF, é fácil, né? STF declarou inconstitucional, te causou um dano, processo Estado. Ok? Segundo caso, lei de efeito concreto. Gente, as leis, elas têm efeito genérico e abstrato. Como assim? What the fuck is that? Como assim? As leis são feitas para todo mundo. Não é para A, B e C, não.
Então as leis são genéricas e abstratas. Só que existem algumas leis que formalmente são leis, na sua essência, tem natureza de ato administrativo, tem destinatário específico. É a chamada lei de efeito concreto. É lei porque foi editada pelo legislativo. Deveria ser para todo mundo, mas foi para uma só o quê? Pessoa. Olha só, eu te dei um exemplo. Lembra do meu terreno? Meu terreno plantava aqui e vendia. Veio uma lei e falou, ó, agora isso aqui tudo é preservação florestal. Essa lei foi para todo mundo ou só para mim? Só para mim, pô. Lei de efeito o quê? Concreto. Anormal, que superou o mero o quê? Aborrecimento. E foi o quê? Pode gerar responsabilidade? Porra, que didático. Ponto para mim. Vamos lá. 4. Será que o Estado responde por atos jurisdicionais? O juiz vai, tá? Aí sentencia. Ah, decreta uma prisão preventiva. Ah, tá com saudade de processo, né? Aí depois, lá na frente, você é absolvido. Entendeu? O juiz decretou uma prisão preventiva, provisória, lá na frente você é absolvido. Tem responsabilidade civil? Não. Por quê? Porque o Estado, via de regra, não responde por atos o quê? Jurisdicionais. Porque uma das funções do Estado é a jurisdição, dizer o direito. Tudo bem, gente? O Estado não responde por atos o quê? Jurisdicionais. Só que tem uma exceção, FGV gosta, que está, e você tem que saber disso, que está positivada na Constituição. Na verdade, são duas. Aí eu coloquei uma só no seu material, mas são duas. Você tem que saber que está escrito na Constituição. Dois atos judiciais que geram indenização. Quem lembra? Erro judiciário e quem ficar preso além do tempo fixado na sentença. Erro judiciário. Homônimo, né? Alberto Antunes. Eu? Não! Eu preciso ver gente! É um homônimo, não sou eu. Essa cena é maravilhosa. Tinha uma novela, né? Você não viu a novela, né? Quem viu é noveleiro aí, ó. Tem noveleiro. É Nazaré? Foi Carminha? Não lembro. Enfim, teledramaturgia brasileiro. Erro judiciário, prender com homônimo. E prendeu o irmão gêmeo, olha que merda. Ou quem ficar preso além do tempo fixado na sentença. Pô, pegou 10 anos, tá 12 lá. Gente, cuidado com esse lance da prisão preventiva, tá? STJ. Prisão preventiva, lá na frente, ele foi solto, não cabe o quê? Indenização. Todo mundo entendeu isso? Beleza? Próximo caso especial. Morte do detento. Já vimos, né? O Estado é responsável em caso de inobservância do dever específico de proteção. Tem que ver esta merda. Dever específico de proteção. Detento nunca deu sinais de suicídio. Nunca. Ele foi preso por pensão alimentícia. Tudo bem? Surtou, bateu a cabeça na parede e morreu. O Estado vai responder? Não, pô. Ele não deu nenhum o quê? Indício. Agora o cara já tentou suicídio 3 vezes, o Estado sabia. Ele chegou lá e falou, eu vou morrer, eu vou me matar. Aí não fizeram a revista adequada, ele entrou com um cinto. Chegou lá, houve um enforcamento. O Estado responde sim ou não? Sim. Então tem que ter esse dever específico, tá? Porra, interessante o item 6, tá? Tô aprofundando. Essa aula de hoje, cara, basta você assistir essa aula de hoje, montar o seu caderno e fazer exercício. Nunca mais, só com jurisprudência nova, você vai precisar estudar responsabilidade civil. Cartórios, notários e registradores. Gente, tabelião no cartório. Você foi no cartório, o cara lá emitiu algo que te causou um dano. O serviço cartorário,
é um serviço público. Olha para mim. O serviço cartorário é um serviço público. Só que para o cara ser tabelião, ele faz concurso público. O que o Supremo entende? Que quando o poder público ele faz um contrato de concessão, permissão e autorização, eu crio uma nova pessoa jurídica que presta um serviço público. Por isso que ela responde pelo 37, parágrafo 6º. Nós já vimos isso, vimos ou não vimos? Vimos. Mas quando o cara faz um concurso público e o Estado dá para ele o direito dele exercer o serviço de tabelião no cartório, o Estado continua sendo o quê? O responsável. Então, se o cara lá do cartório causou um dano, quem vai responder vai ser quem? O Estado. O poder concedente. Não vai ser o cartório. Por isso eu coloquei aí, ó. O Estado responde objetivamente, não é o cartório. E deve depois regressar contra o cartório nos casos de dolo e culpa. Beleza? Pra cair isso é legal, hein? Comércio de fogos de artifício. Mesma coisa, olha pra cá. Comércio de fogos de artifício. Para você ter esse tipo de atividade, tem que ter um ato específico do Estado, uma licença do Estado. Concorda? Está tendo denúncia que aquela empresa está irregular. O Estado deve fiscalizar, sim ou não? Sim. A falta de fiscalização gera uma responsabilidade objetiva. Fácil essa, né? Próxima. Concurso público. Salvo engano, foi Polícia Civil Paraná, na pandemia. O cara chegou para fazer a prova. No dia da prova, o que aconteceu? Tava lá? Tadinho. Cancelou a prova. No dia da prova, tu comprou passagem. Olha só. Você estudou, comprou passagem. Porra, aquele período de pandemia, Deus me livre e guarde, né? Nossa Senhora. Aí tu chega lá, não vai ter prova. Você sabe, né, que quem faz a prova é uma pessoa jurídica de direito privado. Mas que houve um contrato com quem? Com o poder público. Galera, você processa a contratada. FGV, Sebrasp, entendeu? FCC. E o Estado responde subsidiariamente. O que é algo subsidiário? Primeiro, eu vou na banca. Se não tiver recursos, eu vou aonde? No Estado. Tem que vir essa palavra. Subsidiário. Tudo bem? O Estado responde o quê? Subsidiariamente. Muita informação hoje, né? Mas bacana. Operações em segurança pública. Talvez essa seja a jurisprudência mais recente. Em operações de segurança pública, à luz da teoria do risco administrativo, será objetiva a responsabilidade civil do Estado quando não for possível afastá-lo pelo conjunto probatório, recaindo sobre ele o ônus de comprovar possíveis causas de exclusão. Então vamos lá. Tem uma operação na segurança pública, beleza? Uma comunidade. Quem tem que provar excludente de responsabilidade? É a vítima ou o Estado? Estado, pô. Quem tem que provar caso fortuito, força maior, fato de terceiro? É a vítima ou o Estado? Estado, pô. Continua. Tese fixada pelo STF. O Estado é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operação de segurança pública com base na teoria do risco administrativo. Que teoria é essa mesmo do risco administrativo? Por que risco administrativo? Porque admite excludente de responsabilidade. 2. É ônus probatório. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade. E 3. Esse caiu na prova do delegado Minas 2025. A perícia inconclusiva, que não teve conclusão nenhuma, sobre a origem do disparo fatal durante as operações policiais e militares, grife isso agora, não é suficiente por si só
não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado por constituir elemento indiciário. Teve uma perícia inconclusiva, não sei quem foi, não sei qual foi a arma desse projétil aqui que atingiu a vítima. A perícia foi inconclusiva, ok? Isso por si só não afasta o quê? A responsabilidade. Eu tenho que ver os outros elementos. Próxima aí, ó. Essa próxima é grande, eu vou resumir para você, levanta a cabeça. É a questão da concessão, da concessionária de uma rodovia, quando ocorre um assalto. É o caso do assalto. Você está na rodovia, tem um assalto, você é culpa exclusiva de terceiro. Tudo bem? A rodovia não vai ter responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro. 11. 11 é legal. Dano ambiental. Gente, dano ambiental. Risco administrativo ou risco integral? Olha para o quadro, olha a cola. Dano ambiental. Risco administrativo ou integral? Opa, tá sabendo legal, integral. O que é risco integral? Não admite o quê? Excludente de responsabilidade, legal. Mas agora eu vou aprofundar. Dano ambiental. O STJ possui entendimento consolidado de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, 3 elementos, ó, objetiva 3 elementos, com base no risco quê? Sabemos disso até aqui. Seja para a administração pública, seja para o particular, não importando se a poluição foi comissiva por ação, omissiva por omissão, direta ou indireta. Levanta a cabeça e entende essa informação. Teve dano ambiental, o particular causou dano, a responsabilidade é objetiva e integral para o Estado e para o quê? Particular. Tá todo mundo entendendo? Empresa e particular. Tá me entendendo, sim ou não? Continua. Além disso, a responsabilidade é solidária. Grifa solidária. Entre todos os participantes do dano. Ou seja, todo mundo vai o quê? Responder. No entanto, a responsabilidade do Estado, quando considerado poluidor indireto, o que é o poluidor indireto? Omissão em fiscalizar, por exemplo, é solidária, porém de execução subsidiária, ou seja, somente haverá execução contra o Estado após a tentativa frustrada de execução do particular que provocou o dano de forma direta. Eu vou ler essa súmula aí e depois eu vou explicar. A responsabilidade civil da administração pública é a súmula 652 do STJ. A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente decorrente de sua o quê? Omissão. Então, é uma omissão ambiental do Estado, ok? É de caráter solidário, mas de execução o quê? Subsidiária. Ele pode só pegar isso aí e colocar na prova. Levanta a cabeça. O particular está poluindo. Ele responde sim ou não? Sim. Eu, Estado, tô vendo, mas estou igual a avestruz. Cegueira deliberada. Coloquei minha cabeça debaixo do buraco. Tá entendendo sim ou não? Ele, empresa, e eu, Estado, respondemos de forma o quê? Solidária. Só que o Estado é um poluidor direto ou indireto? Indireto. Omissão. Então, primeiro eu vou na empresa. Depois eu vou no Estado. Mas isso é nas ações ou nas omissões? Omissões. Súmula 652 do STJ. Estou te dando todos os detalhes possíveis e inimagináveis que podem cair. Tá? Geralmente só quer essa merda aqui, ó. Dano ambiental, objetiva, risco e... Tá? E para acabar. Tema 362 do STF. Pô, isso também cai muito, hein? Você que a carreira policial cai muito. Não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado
por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado nexo causal direto entre o momento da fuga e da conduta praticada. O que significa isso? Fuga do preso, né? Só vai ter responsabilidade civil se entre a fuga e o dano tiver um nexo direto e imediato. O cara fugiu do presídio, isso acontece? Uma semana depois, ele estuprou uma velhinha de 92 anos. A velhinha pode processar o Estado? Não! Peraí, gente. Olha só. O cara fugiu do presídio, porra. Uma semana depois, a velhinha foi... Gente, não tem pena. Que coração é... Frozen! Ela pode ou não pode processar? Sabe por que não? Porque o dano não foi o quê? Direto e imediato. O Estado vai alegar culpa exclusiva de... Pô, que sacanagem, né, cara? Que sacanagem. Agora, o preso fugiu. Para dar a fuga, ele matou uma pessoa e pegou o carro. Tem dano direto e imediato? Sim. Pode processar o Estado? Sim. Para a gente dar um intervalo. Quando a gente fala de responsabilidade civil, ela pode ser subobjetiva. Subjetiva a 4 elementos: conduta, dano, resultado, dolo e culpa. Objetiva a 3 elementos: conduta, dano e resultado, independe, dolo e culpa. Responsabilidade civil do Estado pode ser contratual e extracontratual. A contratual você vê na aula de contratos. A extracontratual você está vendo agora, que decorre de um fato da vida. Quem é o responsável? Quem é que vai integrar o polo passivo? Ou uma pessoa de direito público, ou uma pessoa de direito privado que presta um serviço público. Não vai ser o João, não vai ser a PM, não vai ser a Polícia Federal, não vai ser o MPE, não vai ser o Tribunal de Contas. Quem é que vai ser? União, Estado, DF, municípios, fundações, autarquias, estatais, delegatários, fundação pública, direito privado. Detalhe, quando for concessionária, permissionária, não vai ser o poder concedente, vai ser o quê? Os próprios delegatários. Ok? Responsabilidade civil do Estado pode ser por ato ilícito ou ato o quê? Lícito. Por ato lícito é legal. Se houver dano anormal específico, pela teoria da repartição dos encargos sociais, se você quer o bônus, tem que arcar com o ônus, o Estado responde. Fases da responsabilidade civil. Absolutismo monárquico, the king do no wrong, o rei não erra, o rei é o Estado, não responde. Aqui começou a melhorar um pouco na teoria civilista, mas você tinha que identificar quem era o agente causador do dano. Isso inviabilizava. Aqui, teoria da culpa administrativa anônima. Essa aqui é importante nas omissões. Tem uma omissão do Estado. Preciso identificar quem é o agente omisso? Não. Apenas preciso demonstrar que o serviço foi o quê? Ausente, ineficiente ou atrasado. É a teoria da falta do serviço. Teoria da responsabilidade objetiva. 3 elementos, independe, dolo e culpa. Regra geral do 37, parágrafo 6º, é objetiva com base no risco, ou seja, admite excludentes de responsabilidade. Quais são? Caso fortuito, força maior, eventos imprevisíveis e inevitáveis. Culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima. Culpa concorrente da vítima não exclui, apenas o quê? Atenua a responsabilidade. Caso fortuito e culpa exclusiva de terceiro, se aliados a uma omissão estatal, o Estado pode o quê? Responder. Objetiva no risco integral. Aqui não admite excludente. Quais casos? Dano nuclear, dano ambiental, ato o quê? Terrorista de guerra, aeronave brasileira. Como é que é essa temática aqui? A vítima processa o Estado. Tem quantos anos, gente? 5 anos, só para prova mais profundas, tá? 5 anos. Tudo bem? RESP objetiva, independe, dolo e culpa. Tem 3 elementos: conduta, dano, nexo causal. Quem é essa vítima? São terceiros vítimas. Usuários ou não usuários do serviço. Para ambos, a responsabilidade é objetiva. Aí o Estado processa quem? Cara, eu não botei isso, mas vou falar agora. Para o Estado processar o agente, também prescreve, tá? O Estado também tem um prazo para processar quem? O agente. Para exercer o direito de... Também é 5 anos.
salvo improbidade administrativa. Eu não sei se você lembra disso. Mas o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, fala que o ressarcimento ao erário em caso de improbidade administrativa é imprescritível. Vem de novo. Vítima, Estado, quantos anos, gente? 5 anos. Estado, agente público, prescreve em? Tem divergência, tá? Mas prescreve em 5. Salvo o quê? Improbidade? Porque o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, fala que é imprescritível. E tem uma segunda exceção também, ó. A primeira está no 37, parágrafo 5º da CF, e a segunda, o quadro vai ficar feio, mas eu vou colocar, é a súmula 647 do STJ. Danos morais ou materiais decorrentes da ditadura militar também são o quê? Imprescritíveis, tá? Então, danos morais e materiais decorrentes da ditadura militar, súmula 647, são o quê? Imprescritíveis. Vamos de novo, que eu tenho neurose de clareza. Daqui para cá, respe o quê? Objetiva. Qual é o prazo? 5 anos. Daqui para cá, respe o quê? Subjetiva. Qual é o prazo? 5 anos. Salvo o quê? Ressarcimento ao erário nos casos de improbidade administrativa e a súmula 647, que é dano moral e material na época da ditadura militar. Por quê? Porque lá, porra, ninguém podia fazer nada. Veja aí aquele filme, qual o nome? Ainda Estou Aqui, que eu não vi esse filme até agora, né? Que pecado. É bom o filme, né? Diz que é bom, não sei. Mas vou ver. A hora que tá na Globoplay eu vou ver. Tá bom? Direito de regresso, galera. O Estado, isso aqui você tem que saber. Para o Estado processar o agente, ele tem que provar o quê? Dolo e culpa do agente. Vítima não pode processar o agente, pela teoria da dupla garantia. Ah, a vítima só pode processar o Estado se o agente não tiver dinheiro. Não! Processa o Estado. É obrigação. Responsabilidade nas omissões. Prevalece, STF, ação, omissão, responsabilidade o quê? Principalmente se for uma omissão específica. Relação de dever, relação de custódia. Geralmente é isso que vem em prova. Intervalo, para quem não quiser descer, tem 22 questões para a gente brincar aí. Tá?